Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do prédio onde está locado aí para o Fórum de Juquitiba e São Lourenço da Serra. Estamos diante dele, o fiscal do povo, o homem que fiscaliza o dinheiro público de Juquitiba e vai comentar aí a respeito dessa situação do Fórum de Juquitiba e São Lourenço. Estamos diante dele aqui, Wagner. O que você pode nos dizer a respeito deste prédio que está locado já há um bom tempo para ser o Fórum de Juquitiba e São Lourenço? Eu vou tentar resumir, Guto, boa tarde. Vou tentar resumir. Esse fórum, segundo informações do Dr. Mozart Luiz Lopes, ele foi instalado em 1994, certo? Então já são 25 anos que a instalação que eu falo não é instalação física. Né? É que já existe jurídica. Um fórum distrital para Juquitiba e São Lourenço desde 1900 e... Chama-se Vara Distrital, 1994. Certo. Informações do Dr. Mozart, que também é antigo na cidade. Então, foi instalado juridicamente, saiu ofício no Diário Oficial e tudo mais, só que nenhum prefeito até hoje teve interesse de fazer ele funcionar, as instalações funcionarem, existirem. A dona Cida começou a trabalhar em cima disso e a partir do Francisco Júnior alugou-se esse prédio. Foi em 2014 então? 2014. A partir de 2014 foi feito um contrato de locação. Sim, um contrato. A dona Cida namorou o prédio e tal, ficou naquelas. E o Chico casou. Então o que acontece? O primeiro erro aí. 2014 foi alugado por 10 mil, 2015 subiu para 12 mil e 2016 subiu para 13.264. Nossa. Então o valor desse aluguel desde 2016, no caso, é R$13.264. O que eu tenho aqui no processo, Guto, é que o Poder Judiciário gasta mais 20 mil reais por mês. Mais 20 mil reais por mês com a manutenção de limpeza e segurança. Mas me fala, limpeza o quê? O prédio está fechado, mas eles gastam 20 mil reais por mês. Quer dizer, além da prefeitura gastar, o Tribunal de Justiça também tem um gasto aqui dentro? Sim, a prefeitura gasta 13 mil por mês, o Tribunal de Justiça gasta mais 20 mil por mês. São 33 mil reais por mês que esse prédio consome. Vou repetir, são 33, vou pegar até aqui para você mostrar. São 33 mil reais aproximadamente, que são gastos mês a mês num prédio que não funciona, gente. Não funciona. Quase 10 anos, Wagner, esse prédio. Agora eu deixo aqui registrado o meu elogio, a minha gratidão à doutora Neuza, que é a ex-presidente da OAB, sessão 86ª sessão. Doutora Neuza, que vem brigando realmente pela instalação desse fórum. E infelizmente ela saiu pelo que eu estou entendendo, ela saiu da presidência e não conseguiu o objetivo dela. Tá aqui, Guto, mostra aí. R$32.752 são os gastos com esse fórum. R$32.752, sendo que R$13.264 é da prefeitura. Eu estou falando só do aluguel. Certo. Tá? E mais R$19.488, que é a parte do Tribunal de Justiça. Certo? Então vamos lá. R$32.752 por mês, fora as reformas. Agora vamos lá. Tem uma coisa que você tocou no assunto antes de nós começarmos a gravar, que é importante lembrar. Esse prédio está feito em desacordo com o Código de Obras. Tem que ter no máximo 70% de utilização, no máximo 70% de utilização do imóvel. Se você tem 1.000 metros de lote, você tem que fazer uma construção de no máximo 700 metros. Certo? Tem que deixar recuo lateral, e recuo frontal e recuo no fundo. E pelo que você observou, esse prédio ele não segue os códigos de obra? Não segue. E eu quero saber quem é que autorizou a construção desse prédio. Eu quero saber. Tá? Porque é aquele negócio. Chiquinho construiu na beira da rua, certo? Outros tantos aí, ó, construindo na beira da rua, estão usando calçada, que eu tô brigando, inclusive, com o inquérito já no fórum. E a prefeitura, a própria prefeitura, permitir essa instalação desse fórum em desacordo com o Código de Obras. Onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Entendeu? Então, na sua opinião, esse prédio ele não respeita as leis ambientais e também o Código de Obras? Tem mais essa. Aqui atrás passa um corpo d'água. Tá, esse corpo d'água, ele vem lá do Justino e desce pra Tancredo Neves. Ele nasce lá no Justino, né? Entendeu? O que acontece? Ele não pode ser obstruído. São 30 metros do lado esquerdo e 30 metros do lado direito. Inclusive tem uma amiga minha que tem um lote aqui na frente, herança do pai dela, e ela tá preocupada porque ela não pode construir, não pode vender, não pode fazer nada. Ela perdeu 60 metros de área. Porque é a distância que tem que deixar. Perdeu o lote dela. Perdeu o lote dela.
que não há o que fazer. Eu falei para ela, não há o que fazer, tá ali dentro da área de... Você já orientou ela para nem construir porque é ilegal. É ilegal. Ô Wagner, ele parece que todo esse imbróglio aqui nesse fórum, nesse prédio do fórum, virou um inquérito aí? A coisa tá longe, Guto. É? O negócio subiu, sabe pra onde? Subiu pro secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Já está na mão do secretário de Justiça? De Justiça e pro desembargador, que é o responsável pelo Tribunal de Justiça. O que aconteceu? Tá? O que aconteceu é o seguinte, o promotor de justiça instaurou um inquérito civil, tá aqui ó, foi instaurado um inquérito civil contra o próprio fórum. O promotor de justiça instaurou um inquérito contra o fórum. Mas quem constou aqui como representado é o prefeito de Juquitiba de São Lourenço. Não sei por quê. Certo. Porque a culpa não é deles. O prefeito de Juquitiba e São Lourenço entrou aí como representados. Como representados. Como culpados, digamos assim. Sim. Como investigados. Mas não, a culpa é do fórum. A culpa é do diretor, da direção do fórum lá em Itapecerica. Não é justo responsabilizar o prefeito de Itapecerica de E nesse inquérito aí, Wagner, que você teve vista, ele basicamente cobra o quê? Fala o quê? Um resumão assim só para os internautas entenderem. Bom, vamos falar a primeira parte da doutora Neuza. A doutora Neuza briga, Guto. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça inaugurou um fórum lá em Bugaçu, paga 36 mil reais por mês de aluguel. E por que Juquitiba tem que pagar o nosso aluguel? Ela mesma diz, ela fala aqui que Juquitiba é uma cidade pobre, uma cidade que não recebe compensação ambiental. E Juquitiba não tem condições de manter um fórum. A dona Neuza, então, que é ex-presidente da UB, ela questiona dizendo que o tribunal paga o aluguel 36 mil por mês. no Imbu. No Imbuguaçu. E Juquitiba quem tem que pagar? Foca aqui, ó. No vizinho município de Imbuguaçu, também pertencente a esta 86ª subseção, da qual exerço a presidência no 4º mandato consecutivo, portanto há 12 anos, o Tribunal de Justiça assumiu a locação do prédio do fórum no valor de 36 mil reais, à época da inauguração. Hoje deve estar mais de 50. Então por que o Tribunal de Justiça paga o aluguel de Imbuguaçu e não paga o nosso aluguel aqui? Então quando o prefeito Aires Scorsato fala que o contrato acaba agora em agosto, que ele não vai mais pagar, você concorda com isso? Ele não tem obrigação nenhuma, porque na verdade não é o Aires que paga, somos nós. É o nosso dinheiro, entendeu? Então eu, dessa parte, tiro o chapéu pro Aires porque ele fez certinho. Não tem que renovar esse contrato. Você é contra a renovação desse contrato? Contra, sim, plenamente. E outra coisa, eu agradeço a Cida, a vereadora Cida, que me deu amparo para que eu pudesse ter acesso. A Cida é uma questionadora desde o início do mandato dela a respeito desse fórum do prédio. É uma pessoa que a quem eu tenho tido acesso, a única vereadora dos 11 que me dá informações, quando necessárias, dentro da legalidade, e ela quem me fez ter acesso a esse processo. Certo. Parabéns, Cida, por ter sido diferente na vereança. E Wagner, o Arizinho, ele diz que não tem dinheiro para fazer a parte elétrica. Ele tá com São Lourenço lá no vermelho. A Prefeitura de São Lourenço está fundada em dívidas, como o Juquitiba também está. O que você acha disso também? Eu acho que ele já gastou demais. E a minha pergunta vai para o Aires e para o Arizinho. Como que vocês vão fazer para restituir o dinheiro que vocês gastaram aqui? Vocês vão ter que processar o dono do prédio para pegar esse dinheiro de volta ou processar o Tribunal de Justiça para ressarcir o dinheiro da Prefeitura? Entendeu? O que vocês gastaram com a reforma desse prédio não devia ter sido gasto. Não devia ter sido gasto. Porque quando você aluga um prédio, quem tem que dar o prédio prontinho é o dono. Porque a partir do momento que você desocupar o prédio, volta para o dono do prédio tudo que você gastou. Certo. Não tem como retirar. E Wagner, o ex-secretário de Meio Ambiente, Paulo Silva, ele fala que dificilmente o fórum pode ser instalado nesse prédio, né? Por causa das normas legais e leis ambientais. Nem o Você fórum, acredita nisso? Nem o fórum, nem o mercado, nem uma padaria, nem nada. Esse prédio, a minha opinião, desculpa falar, seu Antônio e Ivone, a minha opinião, esse prédio tem que ser demolido. Porque foi construído irregularmente. Ah, tá, não vai poder demolir, então vamos botar na cadeia o secretário de obras que assinou a BITS desse prédio. Botar na cadeia o secretário de obras que assinou a BITS. Tem a BITS? Tem a BITS? Responde aí, Denis. Tem a BITS esse prédio? Tem a alvará da CETESB? Porque tem que ter a alvará da CETESB também. Wagner, então você estava me falando aqui também em off que você pretende fazer parte desse inquérito. Sim, eu já De que maneira? Veja só, agora tendo em vista a fase que ele se encontra, ele está lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi audicível mês passado, vocês viram lá, tá? Eu estou acompanhando esse processo. Tá aqui, olha, o assunto foi para o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Manuel de Queiroz Pereira Calças. Estive no gabinete dele no mês passado, entendeu? Esse processo está no Tribunal de Justiça de São Paulo, capital. Tá? Onde Quer dizer, o negócio já saiu até de Itapecerica, tá feio o negócio, né? Estamos processando o fórum de Itapecerica, digamos assim, entendeu? Por causa desse assunto aqui, desse prédio. Desse assunto. Onde que eu entro nesse processo? Eu vou... Você vai fazer o pedido de... Eu vou pedir um embargo desse prédio por crime ambiental. Você vai fazer o pedido? Embargo tem que ser feito, entendeu? Porque assim como eu não aceito que a mina do Vale esteja instalada na beira do rio,
Eu já questionei Que o senhor todos prefeito. aqueles que você entra, você Tá. também vai entrar com esse prédio. Exatamente. Senhor prefeito, fique sabendo que faz mais de 8 meses que eu entrei com um requerimento na prefeitura exigindo o alvará de funcionamento da Mina do Vale. Até agora não chegou às minhas mãos. Vai ser uma denúncia por crime ambiental, porque a Mina do Vale está instalada à beira do rio. Se vai tirar a aldeia do artesanato, que não é um agente poluente, muito mais uma empresa que está ali prestando serviços com ônibus, óleo, combustível, certo? Mecânico. Então, fica aí o recado. Esse prédio está irregular, a Mina do Vale está irregular e tantos outros, Lava Rápido e tudo mais. Sabe o que falta em Juquitiba? O que o promotor já falou naquele outro inquérito. Falta fiscalização, senhor prefeito. Omissão da fiscalização ambiental, omissão da fiscalização de postura, omissão da fiscalização de obras. Ou o prefeito bota os fiscais na rua, ou o prefeito vai pagar caro por isso. Tá certo, fiscal do povo Wagner, muito obrigado por suas palavras. Então você vai pedir o embargo imediato desse prédio. Vou pedir embargo porque esse prédio... Mas você é a favor do fórum em Juquitiba. Sim. Ainda mais você que está toda hora mexendo com justiça, Me né? responda, Guto, como que o promotor e o juiz vão trabalhar tranquilos, sabendo que eles estão numa área de APP? Como que o promotor vai fazer qualquer despacho? O Paulo chegou a comentar isso, o ambientalista Paulo Por Silva. exemplo, eu vou entrar com um processo aqui na promotoria contra a Mina do Vale. Sabe Que ela está construída próximo do rio. Exatamente. E aí, Como- o prédio aqui também está construído O próximo do rio. advogado da Mina do Vale pode falar, o senhor também está em cima do AVP. Vamos derrubar o prédio do fórum? É isso que vai acontecer. Entendi. Então, o juiz, o promotor, o advogado... Será que o Tribunal de Justiça sabe dessa situação, dessas Não, licenças? pelos autos não. É isso que você vai levar a Sim, conhecimento não. deles. Em nenhum momento aqui, isso foi informado nem pela secretária de Assuntos Jurídicos, Fabiane Carvalho, nem pelo Arizinho, nem pelo prefeito Aires, nem pelo promotor. Ninguém está constando Quer aqui. dizer, então agora, através do fiscal do povo, eles vão ficar sabendo. Mas essa. Não consta nesse processo, vou repetir, ó, quem quiser pode pesquisar esse número de processo lá na promotoria. Não consta em nenhum momento aqui que esse prédio está em área de APP. Mas nós sabemos que está. E não é como disse o Aires, tá? Não é só o prédio do seu Antônio, não. Tem Tranquilo, vários pô. prédios. Sabe por quê, Portanto, Guto? Só finalizando. Sim. Porque o fiscal de Juquitiba, ou por causa de propina, ou porque é omisso, ou porque é covarde, mas os fiscais de Juquitiba não cumprem a função deles. Então eu já denunciei os fiscais de Juquitiba por improbidade administrativa. Todos os fiscais de Juquitiba estão denunciados. E o prefeito é o chefe. Sabe por que é o chefe? Porque é ele quem comanda. Se o fiscal não cumpre as suas atribuições, o prefeito é o patrão. Isso aqui foi um grave erro e um prejuízo para várias partes, né? Tanto para o poder público como até para o proprietário, né, cara? Ficou longa essa entrevista, mas, gente, Mas vale a pena assistir, viu? Tenha conhecimento de que esse fórum, infelizmente, não poderá ser nesse prédio. E agora eu quero ver qual vai ser a saída. Porque, ó, o Kennedy lá falou na reunião de 23 de maio de 2017, quando teve aquele problema, aquele imbróglio do Oredo lá, o problema do Oredo, ele falou lá, eu tenho gravado, que seria inaugurado em setembro. Depois adiou para dezembro de 2017. Aí pulou para agosto de 2018. E nós estamos em julho de 2019. Sabe? Então 94 para 2019 são 25 anos de enrolação. Uma coisa que me fez lembrar aqui também, Wagner, é o seguinte: como o prefeito Aires falou que ele não vai mais pagar o aluguel e termina agora o contrato em agosto, não vai existir a renovação, o proprietário também aqui do prédio, ele tá livre para alocar para qualquer outra pessoa também, né? É. Caso assim fosse, né? Na teoria, sim. Né? Na teoria, sim. Ele já tá livre para, porque Só o contrato que- venceu. Só que aquele negócio, ele vai ter que pedir o despejo primeiro. Porque o fórum não vai sair daqui. Aí dentro, conforme a dona Deusa disse, Sim, tem alguns objetos. tem né? objetos, tem coisas do fórum, do Tribunal de Justiça. Então o TJ vai ter que entrar, o seu Antônio tem que entrar com pedido de despejo contra o fórum. Pelo amor de Deus. Se o fórum não sair de boa, vai ter que pedir o despejo. Entendeu? E outra, fica lembrando já, se o Antônio conseguir tirar o fórum daqui, ele não vai poder alugar pra ninguém isso aqui. Tá ilegal. Tá ilegal. Não vai poder funcionar. E outra, já deixa bem claro, parece até que existe uma prática aí onde tem agentes públicos envolvidos. Porque tem outro prédio do senhor Antônio, dono desse mesmo prédio, construído em área de manancial, lá na Nossa Senhora Aparecida. Tá embargado? Tá. Mas ele continua construindo. Fica denúncia em cima de denúncia. E não adianta perseguir o Wagner porque denuncia não. Vocês têm que criar vergonha na cara e parar de fazer coisa errada. Portanto, aí, fiscal do povo Wagner, soltando a voz aí no caso do prédio do fórum locado há 10 anos em Juquitiba, sem utilização, que agora virou um inquérito que já está lá no Tribunal de São Paulo.